Olá, eu espero que você esteja muito bem, que eu vou falar da minha pesquisa nos últimos 5 anos. Então, para isso, eu peço a sua atenção. Vamos lá? Olha só, minha pesquisa é sobre o conceito de identidade na cultura ocidental, esse é o tema, mas eu vou falar dele a partir da filosofia do Henrique Dussel, filósofo que eu estudei grande parte dos últimos 20 anos, quase. E a partir dele, eu quero pensar a identidade e, mais ainda, pensar uma possibilidade política, de praxis política, para além da identidade, que é o que eu estou chamando de enosamento. Tudo bem? Enosamento tem a ver com nó, dar nós, para ser mais exato. Legal? Eu espero que você goste. Vamos lá, então. Vejam, uma primeira questão que a gente precisa pensar quando vai falar de identidade hoje, e hoje tem sido muito mais corrente falar de identidade, ainda bem, do que nas últimas décadas, é que quando nós estamos falando de identidade, nós não estamos precisando o conceito de identidade. Então a gente fala de identidade como se ela fosse pressuposta. Aqui estão meus agradecimentos. Se você quiser ler, só dá uma pausa aqui e lê-los. Acho que é importante a gente trazer o holocausto do povo palestino, o genocídio total praticado aí pelo povo palestino, e, em primeiro lugar, a inércia dos estados nacionais, dos países, como a gente chama, sobre esse tema. Nenhum organismo internacional como a ONU, nenhum organismo foi capaz de parar o genocídio aí, que ainda acontece, não é? Bom, um breve resumo aqui da pesquisa como um todo. O conceito de identidade funda uma razão identitária, que é uma lógica de dominação herdada do pensamento ocidental que opera pela exclusão e aniquilação do outro. Essa razão se manifesta na modernidade como um ego conquiro, eu conquisto, que estrutura a totalidade do sistema mundo, tornando toda identidade uma forma de domínio. Isso aqui já é muito legal. Primeira coisa, é a primeira vez na história, desde 1492 para cá, é a primeira vez que uma única cultura se impõe como a cultura válida, a cultura que vai se universalizar e que veio para libertar o mundo, que veio para garantir a democracia, como diz hoje os Estados Unidos. A cultura que veio para fazer com que a humanidade se realize enquanto tal. Sempre na história houve diversos polos, isso é verdade, né? Mas nunca houve um único polo. Então, anterior à própria 1492, nós temos ali uma multipolaridade. O Henrique Dussel mostra isso muito bem no seu livro Ética da Libertação, mas também Política da Libertação, no volume 1, História Mundial e Crítica, ele mostra de forma muito detalhada como que ocorreram outros sistemas que são sistemas interregionais. É a primeira vez na história que ocorre o sistema mundo. Um único sistema político para o mundo todo que é imposto por uma única cultura, no caso a cultura europeia. Então, essa razão identitária é justamente a forma, ou melhor ainda, a lógica de funcionamento desse sistema mundo, desse modo de ser que traz a modernidade. E esse modo de ser, ele é identitário, portanto. Então, quando a gente está falando aqui de identitarismo, nesse escopo que eu estou trazendo aqui, é justamente essa lógica de imposição da sua forma de ser, portanto, da sua identidade, como a identidade válida universalmente. Legal? Esse modo de ser ele já começa ali no Renascimento, com o ego conquiro, o eu conquisto, como sendo a conquista, o domínio de outros povos e culturas, obviamente, como se fosse uma obrigação moral, histórica, ética, geopolítica,
desta forma de ser mundo, desta forma de modernidade, portanto. Né? O que acontece? Qual que é o desdobramento imediato disso? O desdobramento é essa cultura da identidade, como a gente vai perceber, e eu vou apresentar aqui brevemente para você, mas na tese de doutorado eu mostro isso muito detalhadamente, junto com o Henrique Dussel, é que essa forma de ser da modernidade, essa razão identitária, ela foi sendo formulada desde a Grécia Antiga, desde o mundo helênico, desde principalmente a cultura jônica, ela foi sendo forjada até chegar à sua formulação final com Friedrich Hegel. Então, nós podemos dizer aqui tranquilamente de Aristóteles a Hegel, só que começa antes de Aristóteles ainda, na formação dos próprios mitos, com Homero e Hesíodo ainda, né? Mas de Aristóteles a Hegel, filosoficamente falando, ou ainda, como diz o Emmanuel Levinas, que é um dos grandes teóricos que eu vou pegar aqui, de Parmênides a Hegel, a filosofia, a história do pensamento ocidental, ela foi formulando-se e impondo-se como uma identidade hegemônica. A identidade que deve prevalecer sobre todas as outras. Então, essa questão, né, que no Renascimento aparece explicitamente, essa questão que aparece como domínio, como a conquista, se a gente for ver os mitos da cultura helênica, já está lá. A própria concepção de Grécia, da cultura grega, o ideal da cultura grega, como a gente pode ver bem também na Paideia, o grande livro, o grande clássico da literatura universal, né? A Paideia como o ideal de educação dos gregos, ali aparece muito claro, muito explícito, que a razão grega, o logos, como eles dizem, ela é alcançada a partir do exercício espiritual da dialética. E a dialética, portanto, é um método, o caminho, a forma de se alcançar o logos e, portanto, o modo de ser grego, que é a razão e que deve ser universalizado. Por quê? Porque justamente aquele que não fala bem o grego é o bárbaro. O bárbaro é aquele que balbucia, né? Como bem mostra Leopoldo Zéia, essa lógica dos gregos, né? Leopoldo Zéia é um outro filósofo latino-americano muito importante. Então, o logos é alcançado pelo exercício espiritual dialético. E por que o exercício espiritual dialético? Porque há a pressuposição de que a história, o mundo se faz a partir do polemos. O que é o polemos? É o confronto, é a guerra. Portanto, a guerra como origem de tudo é a pressuposição de que a realidade se constrói a partir da guerra, a partir do conflito dos contrários. Então, essa pressuposição forma a dialética. A dialética é justamente a oposição dos contrários, o caminho da oposição dos contrários. E, portanto, o logos, a razão, se alcança justamente por este método da oposição dos contrários que forja a história, que faz com que a história se construa. Agora, qual que é o problema aqui para os gregos? Não é só que a história se construa, porque a história já está construída, como vai bem dizer o Parmênides, né? Então, o que nós fazemos é ir ao eterno retorno do mesmo, ao eterno retorno do logos, que já está dado, a razão universal já está dada, portanto. Então não existe a história, inclusive. Nós estamos sempre andando num eterno retorno do mesmo. E o que é esse mesmo? Esse mesmo é justamente as ideias fixas, eternas, imutáveis dos gregos. Isso vai ficar mais claro aqui na exposição, vai ficar mais explícito, mas é legal a gente já tomar isso
como pressuposição. Por quê? Porque essa mesma lógica, ainda hoje, aqui no Brasil, é o que impera como forma de conhecimento, mas não só como forma de conhecimento, como forma de conceber a própria história. Olha que legal. Eu penso então que pesquisar o tema da identidade é crucial para evitar armadilhas da identidade, como ficou conhecido, né? O título de um dos livros que me despertaram para esse tema, né? Mas antes dele eu já estava pesquisando e ele me deu essa ideia das armadilhas da identidade, que eu já tinha muito evidente ali, né? Mas ele me deu uma outra perspectiva muito boa, colaborou muito, né? E nessas lutas por representatividade, nós temos visto nos últimos 20 anos na política, pelo menos, se não 30 anos ou mais, né? As lutas pela representatividade de identidades, elas podem, paradoxalmente, reforçar essa lógica excludente da razão identitária que nós estamos falando. Incluir particularidades sem transformar a estrutura, sem transformar a forma de ser desse mesmo sistema que se diz combater. Então veja, é muito importante a gente abandonar aqui algumas preconcepções para poder compreender o argumento, para poder depois, então, ter análise crítica sobre ele. Né? Você pode concordar ou discordar, mas o importante é que você entenda, né, isso que está sendo dito aqui. Por quê? Há uma dificuldade total que é o quê? Compreender os argumentos, compreender uma lógica que é outra. Ou seja, todo o nosso sistema educacional, nosso idioma, nossa cultura está montada sobre uma lógica. Quando você olha para outras lógicas, quando você olha para proposições que estão fora dessa lógica na qual você está formado, que seu idioma está formado, que suas limitações culturais estão dadas, é muito óbvio que você tende a repudiar essas outras formas, porque elas lhe são desconhecidas, elas lhe são um absurdo. O significado da palavra absurdo é justamente esse. Você não consegue ouvir, você não consegue compreender essas outras lógicas, porque você não tem um instrumental teórico, cultural, simbólico necessário para poder dialogar com essa outra forma de ver o mundo, com essas outras visões de mundo, como bem diz a filosofia ocidental. Então veja, discutir identidade necessita que você esteja suspenso das preconcepções que você pode trazer sobre o tema, sobre identidade. Por quê? Porque, obviamente, grande parte dessas preconcepções que você traz sobre identidade estão nessa lógica, dessa cultura que você foi formado, inclusive do seu próprio idioma e das suas limitações culturais, históricas, das suas relações daí por diante. Então, feito isso, essa vírgula, esse parênteses, melhor dizendo, né, para que abandonemos as preconcepções que temos sobre o tema, é fundamental, então, a gente compreender esse argumento de que há a possibilidade de pensar de outras formas que não a forma identitária. Isso é importantíssimo. Apesar de tudo parecer negar que haja essa possibilidade de pensar fora da forma identitária, de ser fora da forma identitária, de agir fora, né? É necessário que a gente parta desse pressuposto de que existe essa possibilidade. Porque senão todo o trabalho aqui já estaria totalmente fadado ao fracasso. E quais são os elementos históricos sociais reais e presentes que nos ajudam a pensar que são possíveis outras formas que não as identitárias? São justamente as culturas não identitárias. E se nós compreendermos as culturas dos povos indígenas em grande parte, se nós compreendemos as culturas africanas em grande parte, das diversas etnias, povos e nações africanas, nós sabemos que elas não se organizam de forma identitária. E mais, você vai pegar culturas chinesas, culturas japonesas, culturas de países
que também se ocidentalizaram hegemonicamente, mas que no seu interior guardam culturas, aspectos culturais, formas de ser, etnias que não se ocidentalizaram, que são não identitários. Legal? Então é importante fazer essa ressalva. Bom, nessa perspectiva, então, né, se é possível pensar em formas de ser não identitárias, é possível pensar em práticas políticas de libertação que não sejam identitárias. E no decorrer da exposição eu vou dizer qual é a necessidade disso, né? Porque a forma de operar da razão identitária nos exige que hajamos de forma política não identitária para combater essa razão identitária. Legal? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro capítulo. Eu não lerei tudo como eu disse, mas só para a gente compreender. O que eu fiz no primeiro capítulo da pesquisa? O Dussel tem algumas discussões antropológico-filosóficas lá no começo da sua obra que são muito importantes. E por quê? Ele vai contrapor a antropologia filosófica helênica, grega antiga, à antropologia filosófica semita. E aí é muito legal, porque quando eu falo semita pode não vir muita coisa à sua cabeça, mas vamos lembrar aqui que as três religiões monoteístas, as três grandes religiões monoteístas do mundo, sejam elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são da cultura semita. Portanto, não é qualquer coisa. E por que a cultura semita é muito importante e é fundamental para que a gente pense hoje na nossa cultura brasileira atual? Porque, como eu estou dizendo, nós somos uma cultura ocidentalizada. Hegemonicamente, nós somos uma cultura ocidental, moderna. E a cultura ocidental, como bem vai mostrar o Dussel, é composta por duas grandes matrizes antropológicas, que são a matriz helênica e a matriz semita. Então é importante perceber como que essa discussão ela tem a ver com hoje, mas a gente precisa encontrar a gênese, o começo dessa cultura ocidental, para a gente poder bem compreendê-la, para poder pensar fora dela e agir fora dela, inclusive. Esta é a intenção aqui. Portanto, se eu estou dizendo que a cultura ocidental é composta por duas grandes matrizes, né, antropológicas, filosóficas, eu estou dizendo primeiro que a forma que a gente se concebe como ser humano, ela muda no decorrer da história. Tudo bem? A forma de pensar a humanidade muda no decorrer da história, obviamente. Os gregos antigos pensavam de uma forma. Os romanos pensavam de outra forma. Os semitas pensavam de outra forma. Os cristãos medievais se pensavam de outra forma. Nós, hoje, nos pensamos de outra forma. Legal? Então, a forma de se conceber como ser humano muda no decorrer da história. E ela tem a ver com uma situação histórico-cultural socialmente construída. Então, as formas de se ver enquanto povos vão mudando no decorrer da história e tem a ver com cada povo, cada cultura, cada etnia. Legal? A forma de se preconceber como ser humano, né, e essa forma agindo enquanto aquilo que somos enquanto humanidade, elas vão se alterando e tem a ver com as suas particularidades a depender da cultura, da etnia, da história de um povo. Pois bem, então quando a gente está falando de identidade, a gente está falando de tudo isso, toda essa complexidade. O Paul Ricoeur tem um conceito de cultura que eu acho muito interessante, que é cada etnia é um núcleo ético mítico. Então, cada cultura é um núcleo ético mítico. Esse núcleo ético mítico tem a ver com um conjunto de hábitos, costumes, valores e simbologias, daí o mítico, tá? Simbologias que formam uma unidade que a gente chama forma de ser de um povo, ou cultura. Legal? Então toda a cultura é formada por um núcleo ético mítico. Isso é ótimo.
Pois bem, se toda a cultura é formada por um núcleo ético-mítico, a depender do momento histórico, cultural, social, político-econômico, essa forma de se conceber esses conjuntos de hábitos, valores e simbologias vão se alterando na história. Importantíssimo lembrar disso. E a forma que nos concebemos enquanto seres humanos influencia totalmente no andamento da própria história. Legal, né? Então, você já tinha pensado sobre isso? A forma que você se concebe como gente, a forma que você se concebe como ser humano, tem a ver e influencia totalmente, determina as suas relações com as outras pessoas, com a história, com a sociedade, com as instituições, daí por diante. A sua forma de ser gente no mundo é totalmente influenciada, determinada pela forma que você se entende como pessoa, como gente, como ser humano. Olha que legal. Então, se você pensa que você é uma vítima da sociedade, você vai agir como vítima da sociedade. E daí por diante. Se você pensa que o ser humano é mau por natureza, você vai agir com as pessoas com toda a desconfiança do mundo. Você vai agir com com as pessoas como se elas fossem suas inimigas. E daí por diante. Percebe? Então, muito importante notar isso. Né? A concepção antropológico-cultural de um povo determina a sua própria história. Assim como a concepção antropológico-cultural de uma pessoa determina também a sua própria história. E daí por diante. Bem, por isso que antropologia cultural e filosofia antropológica são muito importantes. Né? A gênese da identidade. O conceito de identidade, portanto, ele começa a ser forjado já no mundo helênico. O conceito de identidade, como a gente entende hoje, começa a ser forjado já no mundo helênico. E ele parte de uma perspectiva que é dualista radical, ou seja, a identidade ela está totalmente fundada numa concepção de que o corpo é negativo, é uma prisão, e a alma é imortal, divina e é a verdadeira essência do ser humano. Não é assim que a grande maioria das pessoas pensam? Ah, não, meu corpo é só uma passagem. É só aquilo, porque o que importa é minha alma, porque minha alma sou eu, minha alma. Percebe? Então, o ser humano ideal é a alma racional, o nous. Olha que interessante. Então, essa concepção antropológica, ela vai desdobrar toda uma necessidade de negar a história. Porque, ora, se a alma é o que importa, a minha alma também tem que ser eterna, porque faz parte do que criou tudo isso daqui. E, portanto, a minha alma, ela é anterior ao meu próprio corpo. E daí por diante. Entende? As narrativas vão se criando. E a negação da história, portanto, a história enquanto esse mundo aqui que a gente vive, ela é fundamental. Então o próprio tempo histórico, né, ou Cronos, né, a ideia de Cronos, ele é totalmente negativo. Ele é um ciclo de corrupção. Né, porque vai corrompendo a alma, vai prejudicando a alma, e daí por diante. É onde a alma está presa, e daí por diante. Ou muita gente entende também como um processo de purificação. Mas um processo de purificação da alma que é tido como negativo também. Então, minha alma tem que escapar disso aqui. Para escapar, para se purificar disso aqui, ela precisa respeitar uma série de pressupostos, daí por diante. Né? Então, há um anti-historicismo do eterno retorno, ou seja, a felicidade, a realização da minha alma é voltar ao eterno, imutável e daí por diante. Legal? Então há uma política de exclusão também na história. Por quê? Porque o bem comum é totalmente restrito aos próprios limites da política. Então, mulheres, estrangeiros, pessoas escravizadas naquele momento, aqui está tido como escravos para fazer jus à concepção que se tinha na época, mas hoje já não podemos mais falar em escravos, né, mas sim escravizados. Mas na época a ideia de escravos era muito real, naquela cultura, né, grega.
é de que esses sujeitos, né, mulher, pessoas escravizadas, crianças, estrangeiros, daí por diante, eles não podem participar da polis porque eles estão em um processo que é outro que não o processo que garante a própria cidadania, o próprio ser, né? Eles têm funções outras na própria polis, como vão dizer Platão e Aristóteles, em suas concepções políticas. Tudo bem? Diferente do homem, olha só, diferente do homem livre, cidadão, que tem o seu papel na realização da própria polis do mundo, da sociedade. Diferente, né? Um papel que é, com certeza, melhor em relação aos que executam pessoas escravizadas, mulheres, crianças, daí por diante. Então vejam, há aqui já essa concepção identitária, as identidades estão muito bem colocadas e assumem seus papéis de acordo com com o ideal de sua realização enquanto felicidade. O conceito de felicidade é adequado às próprias identidades. Entende? Então, essa concepção de um bem comum é justamente a concepção de que cada um esteja no seu lugar. Cada pessoa esteja no seu lugar. E essa identidade grega, portanto, né, apesar de universalista, ela é totalmente excludente. No sentido de que é uma identidade substancial, eterna, desencarnada, que se impõe como mesmo e nega toda a alteridade, né? Nega que as pessoas tenham qualquer possibilidade de serem iguais. Nas suas diferenças, obviamente. Entende? A lógica aristotélica, por exemplo, se compõe de 3 princípios. O que é, o que não é, e aquilo que é não pode não ser, ou seja, não há terceira possibilidade. Então, o princípio de identidade, de exclusão e o terceiro excluído é a lógica que funda a razão identitária da filosofia grega, do pensamento grego, que vai se universalizar muito posteriormente com a Europa. Mas vai caminhando de Grécia helênica, passando pelos romanos, pela cristandade, chegando até a modernidade europeia e universalizando-se como modernidade. Bom, então vejam. Há em contraposição a isso, como eu disse, o Henrique Dussel coloca em contraposição a isso, a antropologia filosófica dos povos semitas. E como que é essa antropologia filosófica? Ela parte de outros pressupostos. Ela parte, por exemplo, da metafísica da alteridade e da aliança. Os judeus antigos, parte do povo judeu antigo, tem uma preconcepção de que o ser humano é uno, é uma unidade, né? Então já está em contraposição total ao dualismo grego. Beleza? A forma de conceber o ser humano é muito diferente. O ser humano é uma unidade indivisível, uma totalidade vigente que se expressa no conceito de bazar, que quer dizer carne, e de nefesh, né? Que é uma pessoa inteira, né? Garganta enquanto sopro de vida. Olha que legal. Não sei se você conhece a Bíblia, mas na Bíblia, o livro de João, o Evangelho de João, né, tem a frase, começa com uma frase que vai dar origem a uma teologia que é muito importante, né, que é justamente a teologia da encarnação. E a frase é: o verbo se fez carne. Olha que interessante, enquanto para o grego o logos, a palavra, ela precisa se desencarnar, para o povo semita, o verbo, a palavra, a razão, se faz carne. Se encarna, precisa se encarnar.
Olha que interessante. É um movimento oposto antropológico. Percebe? A ideia dos deuses distantes, né? Do Olimpo, etc., dos gregos, é totalmente diferente da ideia de um deus encarnado, de um deus que vai se encarnar na humanidade, enquanto ser humano. Olha que legal. E, portanto, sagrado e divino aqui andam junto na história para os semitas, diferente dos gregos, onde tem a ideia de deuses distantes. O sagrado está distante da história, porque ali há um mundo, uma divisão do mundo da perfeição e o mundo como corrupção. Percebe? Então, aqui nos povos semitas, nessa metafísica da alteridade, há a centralidade da corporeidade e da história. O corpo é o lugar da existência, o tempo histórico é o espaço onde a promessa e a aliança com o outro se realizam. A historicidade, portanto, tem um sentido profundo, pois ela se move em direção a um futuro, a uma plenitude escatológica. Por quê? Porque é uma plenitude que sempre se constrói aquilo que há de vir. Olha que interessante. Então, aquilo que nós fazemos hoje, que nós construímos hoje, nós o construímos em sentido daquilo que virá. Há essa importância fundamental da história. Percebe? Diferente, totalmente diferente da cultura grega. Como que então hoje a cultura moderna foi ter essa concepção de deuses tão longe, né? De Deus longe, daí por diante? Obviamente é que há, em alguns aspectos, a prevalência da cultura helênica, da cultura grega sobre a cultura semita. Isso acontece justamente na cristandade medieval, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, ainda na antropologia da cultura semita, há uma intersubjetividade enquanto comunidade. Não existe para o semita um eu isolado. A identidade sempre está relacional e comunitária. Não existe, portanto, aqui, né, uma salvação pessoal. É impensável isso para o semita, né? A salvação sempre é comunitária. Portanto, a ética está fundada em uma metafísica da aliança, ou seja, é no abandonar isto que eu estou sendo e transcender a lógica disso que eu estou sendo para a relação com as outras pessoas na história, e por isso é uma metafísica, transcende o próprio eu e vai em relação à história, na relação com as outras pessoas, com a comunidade, esse encontro entre isso que estou sendo e os outros é o que me fazem me realizar enquanto pessoa. Então, a pessoa em aliança é convocada à comunidade. Não há a ideia de identidade aqui, inclusive. Não há a ideia de um eu e nem de identidade. Né? É uma existência convocada. Isso que estou sendo se realiza em comunidade. No hoje vai se construindo aquilo que serei para sempre. Olha que interessante. E mais ainda, né? Que legal. Depois eu acho que eu vou falar, mas só para já adiantar aqui um ponto. Não é deixar o corpo para ressuscitar a alma. Não existe isso no pensamento semita. O próprio corpo que ressuscita. Olha que interessante. A ressurreição do corpo é muito diferente da ressurreição da alma. Percebe? Por isso que há orações cristãs que dizem creio na ressurreição da carne e não a ressurreição da alma. Percebe? Não há sequer a ideia de alma aqui. Nefesh, que é a ideia mais próxima de espírito aqui, é a pessoa toda, com a sua carne, com a sua integralidade. A pessoa enquanto sopro de vida, a pessoa que se recebe enquanto sopro de vida, a pessoa que vive integralmente. Interessantíssimo, né? Portanto, o que Henrique Dussel faz nessa concepção
e nessa anteposição entre antropologia helênica e antropologia semita é justamente mostrar que essas duas matrizes são contrapostas e elas vão se chocar para compor o que a gente chama de cultura ocidental. Há uma intersubjetividade aqui no povo helênico que é aberta sempre, encarnada, histórica e funda a responsabilidade pela comunidade, pelo outro. E aí é claro que você pode estar se perguntando, ora, e como que hoje o cristianismo então é o inverso disso dos semitas? É justamente esse embate que se deu na cristandade medieval, no embranquecimento, na ocidentalização da própria cultura semita, do cristianismo primitivo, né, que acontecia ali na cultura semita, trazendo ele para a Europa e europeizando, né, estes ensinamentos. E aí é outra história que a gente vai ver. Então veja, aqui nós estamos então justamente na cristandade medieval. A cristandade medieval é o lugar onde ocorre o choque, a tensão entre essas duas lógicas diferentes de mundo, essas duas antropologias, né, que são totalmente contrapostas. E por isso que no mundo medieval, que é exclusivamente europeu, né, a Idade Média acontece só na Europa, não acontece em outros lugares, obviamente. Pode acontecer com outros nomes, né, movimentos parecidos, mas não este. A cristandade medieval, portanto, ela não é só uma fusão entre mundo semita e grego, não. É um choque, uma tensão, uma briga, na verdade, histórica, uma contraposição. Percebe a dialética aqui? Uma contraposição entre essas duas culturas. E alguns elementos da cultura helênica vão prevalecer e outros da cultura semita. Mas quais são da cultura helênica que permanece? É um dualismo mitigado. Não é mais a simples oposição entre corpo e alma, mas há uma armadilha aqui do dualismo, né, que vai se estendendo à modernidade até Descartes e Kant, que é uma identidade cultural na qual se funda, né, sob esta tensão e se resolve entre uma ontologia da totalidade, que é grega, que exclui e domina o outro, e uma metafísica da alteridade semita, que é a aliança que se funda na responsabilidade pela abertura, pelo outro. E como que fica o resultado dessa tensão entre essas duas grandes culturas, né? É isso que a gente tem assistido hoje, né? Cada vez mais a gente vê a oposição entre essas duas concepções. O próprio cristianismo ocidental, ele é totalmente helenizado, totalmente grego na própria concepção do ser humano. Só que cada vez mais, por conta dos valores que defende, por exemplo, o valor da solidariedade, do bem comum, são valores semitas. E esses valores influenciaram demais a cultura ocidental. Mas espera aí, como que eu creio no bem comum se a concepção antropológica que eu tenho, a concepção de ser humano que eu tenho, é de que somos indivíduos e somos inimigos, portanto, porque as minhas vontades se contrapõem às vontades do outro. E então a gente inventa o Estado. E o Estado deve mediar essa relação. Assim nasce o liberalismo, por exemplo, o liberalismo econômico. Entende? Por conta de uma concepção antropológica. Percebe? Tendo como fundamento uma concepção antropológica. Então, eis a importância disso. E este é o primeiro capítulo da minha tese, onde eu contraponho esses dois elementos. Eu vou deixar por enquanto só o primeiro capítulo, que ficou muito grande, e eu avanço em outros vídeos para o segundo capítulo, se você quiser o segundo capítulo. Segundo capítulo, olha só, eu vou pegar como que o Henrique Dussel aplica essas ideias antropológicas na política, já falando da questão da libertação da mulher e da erótica latino-americana, por exemplo. Como que ele faz para aplicar essa discussão da identidade que ele faz nesses 3, 4 textos anteriores ali. A gente está falando aqui das décadas de 1960 e 70, beleza? Como que ele faz com essas concepções de identidade para aplicar isso à política, já numa perspectiva de pensar a libertação da mulher?
como fundamental para a cultura latino-americana e como que isso se daria, uma erótica latino-americana. Pensar a relação homem-mulher, né, como relação erótica na América Latina. E essa erótica enquanto relação homem-mulher se basta para o Henrique Dussel? Porque se a gente fizer uma discussão de gênero, hoje, né, com o olhar que a gente tem hoje, me parece muito óbvio que não se basta, não é? E aí? Como que a gente faz com isso? Esse é o segundo capítulo. Se você quiser que eu faça o vídeo do segundo capítulo, comente aqui. Eu vou fazer esse vídeo se você comentar, né? Depois que tiver pelo menos 50 comentários aqui querendo o segundo capítulo, eu faço, né? Mas mesmo que não tenha os comentários, eu vou fazer de qualquer forma. Mas aí você, se tiver 50 comentários, hoje eu faço hoje, né? Porque é sinal que tem bastante gente querendo. Se não, eu faço quando der, tá bom? Essa discussão. Depois, no terceiro capítulo, eu falo como que o Henrique Dussel foi fundamentando o conceito de identidade na sua política, a categoria de identidade, como que ela ficou fundamentada. Ele não faz esse movimento conscientemente, eu estou pegando o conceito de identidade na obra dele. E é muito importante porque ele nos dá algumas conceituações muito fundamentais para a gente pensar a política atual. Né? E desde o Brasil atual, como que a gente pode usar esses conceitos do Dussel para pensar a política? Né? E aí no quarto capítulo eu vou propor o enosamento, como eu chamo, que é uma forma de política não identitária, uma praxis política não identitária, que a gente pode escapar das armadilhas da identidade aí, quais eu vou conceituar no terceiro capítulo. Eu vou mostrar a razão identitária, explicar como é possível, pela representatividade, a gente reforçar aquilo que quer combater. Pela representatividade, a gente reforça a branquitude, por exemplo. Olha só, que perigo. E nós temos feito isso nos últimos 30 anos. Grande parte, se não todos os partidos políticos de esquerda têm feito isso. Os movimentos sociais de esquerda têm feito isso. Né? A partir da representatividade, a partir de discursos identitários, nesse sentido que a gente está falando aqui, tem se reforçado a branquitude. Olha que coisa, né? Que coisa, né? É a armadilha da identidade. Ou armadilhas da identidade. Espero que você esteja gostando. Um grande abraço a você. Fique bem. E até o capítulo 2. Tchau, tchau.